Deus. Eu quero falar hoje sobre os 3 inimigos da paixão. Amém? E eu estou baseando, claro, a minha palavra na Bíblia. A gente não pode pregar sem basear a nossa palavra, a mensagem na palavra de Deus. Mas eu também estou baseando essa palavra num livro que eu acabei de ler, um livro cristão, de um grande amigo meu, Marcelo Bigardi. Eu quero te indicar a ler esse livro. O título é A Recompensa da Disciplina. Bigardi é pastor da Bola de Neve de Curitiba e tem se tornado um escritor que tem abençoado o Brasil e nações. E esse livro dele realmente me abençoou e me tocou muito. Então eu fui inspirado por Deus a realmente basear essa palavra naquilo que eu aprendi com o Bigardi ali, através daquele livro. Se você puder anotar, o livro é A Recompensa da Disciplina. Inclusive, eu quero abrir um parêntese aqui para dizer o seguinte: tem pessoas que Deus põe na nossa vida que são conexões de ouro, que são pessoas que Ele vai usar para te promover, para te inspirar, para te abençoar, tá? Se você diz assim: Senhor, eu preciso que o Senhor me torne alguém mais paciente, sou muito nervoso, me ajuda. O que você acha que Deus vai fazer? Ele vai colocar uma pessoa bem chata na tua vida, irmão. Porque ferro com ferro se afia. Mas Deus, que provação é essa? Não é provação, Deus está te tratando, entendeu? Aí você é alguém que ama dormir, você preza muito pelo teu sono. Você vai para um retiro da igreja e tem um irmão lá que é uma verdadeira turbina, uma turbina atômica à noite, né? E aí você diz: meu Senhor, por que eu estou passando por isso? Dormiu bem, irmão? Se teve uma coisa que eu não fiz hoje, pastor, foi dormir. Passei a noite em claro. Mas tem pessoas que vêm para a nossa vida para nos tratar, e algumas para nos promover, para te inspirar, tá? Aí você diz assim: Deus, eu quero ser um marido melhor. E você de repente tem na sua vida alguém que é um marido espetacular, um homem de Deus, vai ser um exemplo para você. Você vai aprender com ele. E o Bigardi é um exemplo para mim nessa área de perseverança, nessa área de disciplina. E ele é um homem assim muito precioso e um amigo amado, e tem sido uma fonte de Deus, de inspiração para me abençoar. Eu não sei se você tem pessoas assim na sua vida, mas você precisa ter pessoas assim. Então, era só mesmo para abrir um parênteses e dizer: fique atento, porque tem pessoas que Deus vai usar para te abençoar. Mas eu quero falar mesmo sobre os 3 inimigos da paixão. E o que é paixão? De que forma eu quero tratar isso hoje? Paixão é um sentimento humano intenso e profundo, marcado pelo grande interesse e atração da pessoa apaixonada por algo ou por alguém. Então a paixão, ela é capaz de alterar aspectos do comportamento e pensamento da pessoa, que passa a demonstrar um excesso de admiração por aquilo ou por aquele que lhe causa a paixão. Calma, a gente não está falando aqui de casamento, de um culto de casais, não é só disso que eu quero falar, você vai entender aonde eu quero chegar. Então a paixão, ela traz a impulsividade, o desespero, a inquietação, são características que costumam estar associadas ao sentimento de paixão. Ou seja, é algo pelo que nós vamos lutar para conquistar. Então você pode desenvolver esse sentimento de conquista por algo ou por alguém. E o exemplo que eu uso, claro, do que eu posso usar, é quando eu me apaixonei pela minha esposa, né? Então, olhei para ela e a paixão me deu uma coragem que eu não tinha, porque até hoje eu sou um ser humano dos mais tímidos. Mas eu era muito mais. Mas cheguei com ela e falei: olha, eu gostaria de conversar com você. E ela disse assim: tá bom, vamos conversar. Não, eu quero ir na tua casa amanhã de manhã. E aí ela disse que já tinham dito para ela que eu ia falar com ela. Um amigo meu confidente, me delatou. Então, olha, o Weber vai te procurar, Edilane. Não, conversa.
Que é isso, a gente nem conversa, não tem nem relacionamento, não somos nem amigos, mas ele vai te procurar. Então ela já estava pensando em dizer não, porque ela não tinha nenhum sentimento por mim, zero. Mas eu falei assim: vou na tua casa amanhã, tal hora. Que hora você sai para o trabalho? Era estagiária do Banco do Brasil. Eu fui cedo, irmão. 6:30 da manhã eu estava na esquina esperando. E ela ia dizer não, mas ela disse que não sabe como, mas saiu o quê? Sim. Então fui. 6:30 eu estava na esquina da Praça do Estrela, que ela morava bem assim, na Comandante Assis com o Maximino, né? E eu estava ali de olho, meu Deus, essa hora não passa. E para chegar lá e bater na casa dela. Mas fui, cheguei e falei, né? Olha, tenho te observado, você é uma menina de Deus. E é o seguinte, aquela conversa de jovem crente, né? Conversa boa. Eu queria te convidar para a gente orar para saber se é de Deus. Ela também ia dizer não, eu disse sim. Acabou, ficou o compromisso. Mas orando. E só eu estava apaixonado, ela não, né? Então o que é que acontece? Eu ficava o tempo inteiro pensando nela. Sabe como é aquela coisa? Acorda 3 horas da manhã e fica pensando: meu Deus, será, Senhor? E não dorme mais. Aí o que acontece? Cedo eu estava na casa dela para levar ela para o trabalho, para conduzir ela lá para o banco. Se ela sentia alguma dor, o que é que eu fazia? Levava remédio. Irmão, tinha dia que eu não tinha dinheiro, eu pegava dinheiro emprestado para comprar o remédio, porque eu tinha que aparecer lá com esse remédio. Mas eu tinha que fazer alguma coisa. Se ela sentia dor, eu levava o remédio. Se ela queria comer alguma coisa, eu dava um jeito. E na esquina da casa dela tinha uma coisa que muitos de vocês não sabem, que era o Gospel Lanche. Quem chegou aí aqui no Gospel Lanche? Só nós aqui, pelo amor de Deus. O Gospel Lanche era o point dos crentes depois do culto de domingo. E eles tinham um hambúrguer lá, aquilo não era um hambúrguer, era um monstro. Era assim, tanto que eles tinham lá um desafio: quem comer esse hambúrguer sozinho vai ganhar 1 semana de lanche grátis. Eu não conheço alguém que conseguiu. Então, custava R$4, era o único dinheiro que eu tinha. Eu comprava aquele Gospel Lanche, cortava em 4 pedaços e levava para casa dela. Comia eu, ela, a minha sogra e meu sogro. E eu dizia: meu Deus, o que é que eu tenho para oferecer? Um Gospel Lanche. Mas eu fui perseverante, porque eu estava apaixonado. Inclusive eu quero convidar todos vocês que estão aqui hoje, porque no dia 5 de janeiro, agora, nós vamos completar 12 anos de casados, né? E nós vamos casar de novo. Tá? No sábado pela manhã vai ter um café aqui na igreja. Quem vai estar vindo fazer o nosso casamento é pastor Rodrigo Arraes. Vai estar conosco aqui. E nós temos padrinhos e tudo, irmão. Meus padrinhos, pastor Emerson e pastora Solange. Os padrinhos da minha esposa, pastor Ivan e pastora Lúcia. Vai ter entrada, vai ser um casamentão, tu não pode perder. E a gente vai estar renovando esses laços matrimoniais, nos entregando mais uma vez nas mãos de Deus. Eu quero te convidar para vir. A gente vai ter um tempo de comunhão, um café, vai ser maravilhoso. Mas isso é fruto de uma paixão, algo que impulsionou o meu coração. E ela não me queria, irmão, tá? Só para detalhe. E um dia eu falei: Deus, eu já estou desistindo, eu mando mensagem 5 vezes por dia. Ela não responde. Ela não tinha vontade de responder. E um dia ela teve um sonho, né? E ela mandou mensagem para mim dizendo que sonhou se casando comigo, trocando as alianças. Primeira mensagem: oh Jesus, o Senhor marcou, foi um golaço agora. Porque quem deu esse sonho para ela foi o Senhor, foi Deus. Daí para frente ela começou a responder mensagem e tal. Até que eu cheguei para minha sogra e falei: vou casar daqui a 1 ano. Daqui a 1 ano eu caso. Não foi 1 ano, mas foi 1 ano e 2 meses. Casamos, já são mais de 13 anos que nós estamos juntos. Casados são 12. Mas aquela paixão me levou a olhar para minha esposa e a lutar para conquistá-la. Eu não estou aqui tratando hoje com vocês sobre paixão do ponto de vista apenas desse sentimento de um homem por uma mulher ou vice-versa. Mas eu quero tratar isso de um aspecto também, de um sentimento que nos faz lutar para conquistar.
o que nós queremos. Eu vejo isso de maneira muito especial no coração de Deus. A Bíblia diz em João 3,16, você não precisa abrir, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então um Deus que nos amou de tal maneira, que amou o ser humano de tal forma, a ponto de dar o seu único filho para morrer por ele na cruz. Por que Deus? Você acha que Deus precisava de nós? Você acha que havia alguma dependência? Não, Ele fez isso por amor. Ele nos deu uma importância muito grande ao entregar Jesus para morrer por nós na cruz. Eu não sei se você já ouviu a expressão a paixão de Cristo, que indica essa atitude de Jesus de ter dado a sua vida na cruz, uma morte maldita. A Bíblia fala que essa morte no madeiro, uma morte para criminosos, mas por causa do seu sacrifício é que hoje nós fomos sarados. Você pode dizer glória a Deus? Então, essa palavra paixão, até o século XV, ela tem uma conotação no original, tá? No grego, a conotação da palavra paixão não é amor, é sofrimento. A Bíblia diz em 1 Coríntios 13 que o amor, o verdadeiro amor, ele tudo sofre. Então, paixão representava isso, sofrimento por algo, suportar algo, lutar por algo. Só que depois do século XV, o ser humano vem adotando essa palavra paixão como um sentimento de amor de um homem por uma mulher. E hoje também funciona assim. Mas a paixão até então não era assim. Por isso se fala paixão de Cristo. Ele suportou nossa dor, a vergonha, a solidão, a traição, aguentando o peso do nosso pecado. Jesus era o único que não merecia morrer, mas era também o único que poderia nos salvar. O único entre todos que foi achado digno de dar a sua vida na cruz. Ninguém mais era digno de tal sacrifício. E graças a Deus por esse infinito e sublime amor. A gente vê também esse aspecto de paixão na vida do apóstolo Paulo. Olha o que ele diz em Filipenses 3:12. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, eu avanço para as que estão diante de mim. Ele diz: eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E Paulo foi o mesmo que disse: eu tenho por perda todas as coisas por amor a Cristo Jesus. Ele renunciou àquilo pelo qual ele havia lutado por uma boa parte da sua vida. Mas ele se renunciou porque ele teve um encontro com Jesus. E aquele encontro o deixou apaixonado por Jesus, o deixou obstinado pela obra de Deus. Porque quando você está apaixonado não tem limite, irmão. Não é assim? Você vê um jovem apaixonado, ele está com febre, ele está doente, mas ele não falta no encontro. Marcou o encontro, ele vai até a casa da moça porque ele está apaixonado. Não é assim? Quem aqui, por favor, e eu vou dizer que praticamente todo mundo, quem aqui já foi apaixonado? Já esteve apaixonado? Só isso, gente? Eu posso fazer a pergunta de novo, né? Aí depois eu vou falar do que o Arthur disse ali. Quem aqui já esteve apaixonado? Olha aí. Aí o Arthur disse assim: eu ainda sou, pastor. Gente, vamos aplaudir Jesus. Isso é uma declaração de amor aí. Ganhou ponto com a Lucivânia agora. Eu me sinto assim também, apaixonado, né? Então, a paixão é algo também que te faz conquistar o que você quer e ter alegria, prazer com aquilo que Deus está te levando a conquistar. E Jesus, ele se doou por nós. A.W. Tozer, que é um dos maiores escritores, alguém que você pode ler, você vai ser muito abençoado, ele disse uma frase:
Cada pessoa tem o seu futuro em suas mãos. Não apenas o líder dominante, mas o homem inarticulado, perdido no anonimato, é também um homem com um destino. Ele está dizendo o seguinte: não só os famosos têm destino, mas aqueles que não são famosos, anônimos, também têm um destino. Ele diz assim: ele decide, ou seja, o ser humano decide o caminho que a sua alma tomará. Ele escolhe e o destino espera por suas consequências. E ele diz uma frase muito forte: o ser humano decide e o inferno se amplia, ou o céu prepara uma nova mansão. O ser humano decide, faz uma escolha, e o inferno se amplia, ou o céu prepara uma nova mansão. E aí eu te pergunto, e essa pergunta é para mim também: a paixão que tem brotado no nosso coração está nos levando para que destino? E a paixão, ela é muito importante nas decisões que você toma. Por exemplo, alguém que escolhe uma profissão que dá menos dinheiro que outra, é porque ele está apaixonado por aquele trabalho. É porque ele quer entregar a vida dele àquele trabalho. Mas tem coisa que dá mais dinheiro. Não, eu não estou visando só o dinheiro. Eu estou visando ter prazer e alegria com o que eu faço. Esse é o meu chamado. Porque se não fosse por paixão, eu vou te dizer, ninguém aceitaria ser pastor. Ninguém aceitaria discipular alguém. Alguém que vai te dar trabalho, muitas vezes vai faltar o discipulado, não vai ouvir os teus conselhos, mas você é apaixonado por fazer a obra de Deus. Porque tem coisas na vida que nem todo o dinheiro do mundo vai pagar. Não vai pagar. Nem todo o dinheiro que vier vai pagar o que você está fazendo, a não ser o fato de você se sentir feliz com o que faz. E Paulo foi um homem apaixonado pelo Evangelho. E ele se renunciou para que o Evangelho fosse pregado. A explicação da paixão vai muito além da bioquímica do corpo. Envolve gosto, cheiro, memória, sensação e outros sinais típicos, não é? Você lembra quando você estava apaixonado, que você encontrava com a pessoa e o teu coração começava a bater forte, palpitando mais forte, frio na barriga, suor. Tem gente que fica suado igual uma biqueira, né? Aí o pessoal fala brilho nos olhos, né? A pessoa fica com aquele olhar assim, de quem está olhando para o nada, para o vazio. Tem gente que nem come quando está apaixonado. Está emagrecendo, o que é que está acontecendo? Não é nada, é conversa. Está tão apaixonado que perdeu a fome, não come mais. Uma vez eu vi uma adolescente, 16 anos, para mim isso não é idade para namoro, tá? Para mim não é, eu acho que não está em tempo disso. Então você que é adolescente, me perdoe, não está. Mas eu vi um adolescente dizer assim, que o namorado terminou com ela: pastor, acabou a minha vida, meu mundo acabou. Acabou o quê, menina? Tu acabou de nascer, tu nem começou, tu está prestando atenção que tu só tem 16? Meu mundo desabou. Conversa. Mas quando nós estamos apaixonados, tudo fica mais intenso, tá? Então você vive o teu chamado, você vive os teus sonhos, você vive os planos de Deus para você com intensidade. E é bom estar apaixonado pelas coisas de Deus. Porque eu vou te falar, casar sem estar apaixonado é horrível. Eu casei, irmão, eu estava totalmente apaixonado, né? Minha esposa, eu acho que estava mais para casar comigo depois. Mas nós temos que ter paixão pelo que nós queremos. A minha pergunta é, te dizendo que a paixão muda tudo, qual paixão hoje te motiva? Sua paixão é só por dinheiro ou tem algo maior e mais nobre? É só por você ou também por sua família e pelas pessoas que você ama? É por seu progresso pessoal ou também pela expansão do reino de Deus através da sua vida? É só material ou também tem propósitos espirituais? Que tipo de paixão tem tomado o teu coração hoje? A palavra nos fala que o verdadeiro tesouro nós construímos no céu. Mas tem gente que está tão apaixonada pelas coisas dessa terra que tem esquecido de que essa vida é passageira.
tem esquecido que nós somos cidadãos dos céus, tem esquecido que o nosso alvo é passar a eternidade com Jesus. Mas pessoas estão sendo apaixonadas por coisas erradas, estão perdendo a visão, estão perdendo o coração, estão perdendo a razão. E aí eu entro nos 3 inimigos de uma paixão. O primeiro é o cansaço, o segundo é o ativismo, e o terceiro é colocar Deus em último lugar na sua agenda diária. Isso vai matar qualquer paixão que você tenha. O cansaço, ele gera agressividade, isolamento, mudança de humor, irritabilidade, dificuldade de concentração, falha de memória, um monte de gente ansiosa, pessimista e com baixa autoestima, porque está cansada, porque está lutando da forma errada, está lutando sem o auxílio de Deus, porque não consegue descansar. Eu quero dizer para vocês que saber desfrutar de um momento de descanso é uma dádiva de Deus, e também é obediência a um mandamento dado por Deus. Aí você que tem uma visão limitada sobre descanso diz assim: pastor, mas eu não tenho dinheiro para viajar. Irmão, você tem um sofá velho lá na sua casa? Tem um sofá lá? Não seria bom um dia você se jogar naquele sofá sem hora para levantar? É verdade ou não é? Pastor, mas eu posso, isso não é pecado, não é preguiça. Eu conheço gente que tem vergonha de atender o telefone e dizer que estava dormindo. Estava dormindo, irmão, a voz está grossa. Não, que é isso? Que é isso? Eu dormindo? Eu estava meditando. É diferente. Eu fui de uma época que os pastores amigos meus, eles tinham vergonha de atender o telefone no dia de folga e dizer: estou dormindo. Estava dormindo, pastor? Estava dormindo. Não, eles inventavam as histórias. Não, eu estava poupando minha voz, por isso a minha voz está mais grossa assim. Não, eu estou fanhoso, estou com sinusite. Estava dormindo. E qual é o pecado nisso? Às vezes é preciso descansar. Então eu quero te dizer: tire um dia para você dormir o que precisa e o que não precisa. Está ouvindo, irmão? Vou te dar um conselho: vai naquelas casas de material elétrico e você vai encontrar lá aqueles fonezinhos de espuma. Eu tenho, irmão, é fantástico. Sabe quanto custa? R$2. Você aperta ele bem apertadinho, enfia no ouvido, ele vai fazendo, ele expande dali para frente. Meu irmão, você não escuta mais nada. E aí eu ainda tenho aquela máscara que eu pego em avião quando eu viajo, a Sleep Mask, ponho, não vejo nada, nem escuto coisa nenhuma. E aí você faz isso e ainda diz assim: família, eu vou dormir hoje, por favor não me chame, ninguém vai morrer, em nome de Jesus, não me chame. Você vai desligar o celular e você não vai acordar com despertador nesse dia. Irmão, eu vou te falar, eu acordo quase todo dia com despertador, que eu tenho que levar meu filho na escola. Mas é muito bom quando você acorda, você abre o olho, você se sente descansado. Acordei porque o corpo acordou. Então não tenha vergonha, irmão. Ligou para tua casa no dia da tua folga: fulano tá com a voz assim porque estava dormindo. Estava assim, qual o problema? Qual o problema? Eu posso dormir, eu estava no meu horário de dormir, não tem problema. E aí você vai fazer o seguinte: você vai trocar os horários, quebra as regras. Faz o café da manhã na hora do almoço e o almoço na hora do café da tarde. Eu estou falando, eu estou te dando um conselho do céu, irmão. A Bíblia diz que Deus fez o mundo e ao 7º dia Ele descansou. Se Deus fez isso, de alguma forma Ele está nos ensinando, nos dando um exemplo. Mas tem gente que acha que está em pecado se dorme, se descansa. Faz alguma coisa, vai no parque, vai na praça, se você puder vai na praia. Sabe outro conselho que eu te dou? Para você alinhar a tua paixão, arruma as tuas gavetas, irmão. É muito ruim viver numa casa desorganizada.
Quando você organiza as coisas, você começa a ver as coisas de... Meu Deus, eu nem sabia mais que eu tinha esse short, estava aqui. Faz 2 anos que eu não vejo ele. Essa camisa, organiza. Olha para o seu irmão e diz assim: meu irmão, organiza a tua vida, meu irmão. Organiza as tuas coisas. O crente tem um chamado para ser organizado. É feio um crente desorganizado, irmão. Aí você fica cansado porque está tudo uma bagunça. Nada funciona. Outro conselho que eu te dou: visite um amigo ou um parente em outra cidade que vai te hospedar, vai ficar mais barato. Não diga que eu dei a dica. Vai para casa de alguém, faz alguma coisa diferente. Se permita estar de férias. Quer um conselho? Quando você estiver de folga, desliga o celular. Ou passa 1 hora, faz alguma coisa, desliga esse troço aqui. Tá? Vai descansar o teu coração. Tem gente também que fica fervilhando a mente. Eu tenho um amigo, o Bigardi, por exemplo, que ele, quando está num momento difícil na vida, ele dorme. Ele disse para mim que outro dia chegou na casa dele, estacionou o carro na garagem, 2 da manhã, tinha vindo da igreja, de uma série de aconselhamentos, estacionou o carro, desligou e deu uma relaxada assim de 1 minuto, falou assim: não, só 1 minuto eu desço. Ele disse que quando acordou era 8 da manhã, dentro do carro. Nós temos uma amiga nossa, pastora, não vou dizer o nome, claro, né? Que ela está conversando com você aqui, assim em pé, sem estar encostada em nada. Ela dorme. Aí você: pastora, ela: opa, desculpa pastor, dormi. Mas a senhora dorme em pé? Durmo, eu tenho essa facilidade. Aí eu olhei para ela e disse: põe a mão na minha cabeça agora e ore por mim. Porque a maioria de nós, quando está preocupado, não dorme, não é verdade? Você fica com um monte de pensamentos na cabeça, um monte de coisa, e você acaba não dormindo direito. Mas eu quero profetizar na tua vida e na minha, que quanto mais difícil for a luta, mais sono a gente vai ter. Porque a Bíblia diz que o justo, ele deita e dorme. Pode aplaudir Jesus. Quando você descansa o coração, quando você confia em Deus, quando você se entrega a Deus, a Bíblia nos garante que isso vai abençoar a tua vida, isso vai abrir a tua visão com clareza, e você vai conseguir ver melhor a solução para aquele problema. Não é cansado. O cansaço tira a nossa criatividade, tira o nosso bom humor. Então, meu irmão, olha para a pessoa do seu lado e diz: irmão, relaxa o coração, descansa. Descansa. É claro que tem gente aqui que não precisa ouvir isso, porque é gente que não vai acordar nunca mais. Porque tem gente que, se deixar, ele dorme, que ele perde a sensação de que está vivo. Então essa palavra não é para você. Você já tem que acordar antes. Mas essa palavra é para aqueles que estão andando muito ansiosos. E eu termino essa parte te dizendo: entenda que por mais ansioso que você esteja, você não pode acrescentar mais nada à sua vida, nenhum tempo a ela. Por mais ansioso que você esteja, você não pode mudar as circunstâncias com a tua ansiedade. Por mais preocupado que você esteja, isso não vai mudar nada. Mas se você conseguir descansar com a paz que excede todo o entendimento, isso vai mudar tudo. Pastor, mas as coisas difíceis vão passar? Não vão, mas a maneira como você encara elas será diferente. Tem pessoas que estão tão cansadas que elas não conseguem ser gratas pelo pouco que têm. Elas não conseguem ser gratas pelo mais simples, porque estão cansadas. Segundo inimigo da paixão é o ativismo. Coisas demais sem nenhuma excelência. Eu tenho visto pessoas dizendo: eu preciso diversificar os meus negócios para ter mais renda de outras fontes. Eu quero te dizer que essa pode ser uma boa estratégia, mas não é para todos. Porque cada pessoa tem um limite e uma medida de graça sobre a vida dela.
E conforme a sua medida de graça, você pode ser alguém que conquista muito, mas você pode ser alguém que vai focar numa coisa e vai ter muito sucesso com aquilo que você está fazendo. Então você tem que se identificar, porque senão você fica trabalhando demais, correndo demais, você não tem mais tempo para a família, você não consegue curtir um momento com teu filho, com a tua esposa, você não consegue ter um momento de qualidade com o seu cônjuge, com o seu marido, com a sua esposa, na sua casa, por causa da tua correria. Uma vez eu estava conversando com o Rodrigo e ele disse, falando com ele sobre o meu desejo de conhecer outras nações e pregar o evangelho a outros povos. E ele disse, Heber, você pode fazer isso. Eu te digo, faça isso, mas não comprometa a tua base de lançamento, que é a igreja. Eu vejo pessoas começando novas empresas, tirando o recurso da empresa que tem, num risco tão grande, sem segurança nenhuma do que estão se envolvendo, descapitalizando o que já tem, para investir o dinheiro em algo que tem uma grande tendência a falir. Porque nem se tem o conhecimento certo de onde você está se envolvendo. Eu quero te dizer, se você quer começar coisas novas na tua vida, não comprometa o que já está estabelecido. Não compromete tua família com isso. Não põe em risco a tua família por causa disso. Não faz assim. Preserva a tua família, preserva teu casamento, preserva teus filhos, preserva aquilo que você já está fazendo, para que você se envolva com uma outra coisa e corra algum risco com isso. Interessante que Paulo diz em 2 Timóteo 2 que nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as suas normas. Ele está dizendo o seguinte: se você está de serviço naquele dia, então foque no que você está fazendo. Não se misture com outras coisas. Foque no que você está fazendo. Então, meu irmão, se você precisa essa noite, foque na tua família. Quando você sair desse culto, não vai falar com a tua esposa de problema que tem para resolver amanhã. Não vai falar isso. Quando você sair desse culto, vai fazer alguma coisa. Passe em algum lugar, compra uma pizza. Vai comer na tua casa. Se você pode ir até o restaurante, vai. Se você não pode, vai para a tua casa, prepara alguma coisa. Tenha um final de noite de comunhão, tá? Fala para tua esposa, eu te amo, você é importante para mim. Fala isso para o teu marido, tá? Na hora de dormir, pergunta se a tua esposa quer um copo com água, se ela quer uma massagem. O que você está precisando? Eu quero te dizer o seguinte: outro dia eu vi um banner, eu vou até postar isso depois, de uma criança num andador assim, né, um andadorzinho redondo, e ao lado um velhinho também no andador. Alguém já viu isso? E a frase dizia assim: nós começamos e terminamos da mesma forma, a diferença é a jornada de um ponto ao outro. Então um bebê no andador e um velhinho com andador. Como você está aproveitando a tua jornada, a tua caminhada, o durante? Não foi só o que passou e o que vem, é o durante. Mas tem gente que está num ativismo tão grande e trabalhando tanto, que a vida está passando e você não está curtindo. Antes de vir para cá, a gente pôs uma camisa no meu filho para provar. A gente, não sei se comprou ou ganhou essa camisa, e ela ainda é grande para ele. Só que quando a gente testou a primeira vez essa camisa nele, ficou muito maior. Então cada vez mais ele está crescendo, né? E eu sempre brinco com a minha esposa, e ela disse assim: olha, tá quase dando essa camisa, hein? Aí eu falei: amor, a coisa aqui tá rápida, daqui a pouco esse menino casa e vai embora. Aí ela disse: pelo amor de Deus, não fale isso não, ainda tem muito tempo. Mas meu filho já está com 8 anos, já vai fazer 9 em fevereiro. O tempo está passando, nós temos aproveitado o que Deus tem nos dado. Paulo diz: pensa sobre isso, pensa sobre o que eu estou dizendo, porque o Senhor te dará compreensão de todas essas coisas. Cuidado com o ativismo, com a paixão desenfreada. Cadê as moças aí, adolescentes? Levanta a mão aí. Todas que levantarem a mão, vou orar para você casar muito bem. Está abençoada. Teve umas que levantaram a mão. Quando você estiver apaixonada,
Não deixa a tua paixão te cegar, tá? Você está apaixonado e diz assim: pastor, ele é o menino dos meus sonhos. Ele é bonito, pastor. Olha, eu quero te perguntar, é bom filho? Respeita a mãe, o pai. Que tipo de filho ele é? Ele é organizado com as coisas dele? Como é que é o caráter dele? Porque muitas vezes o ativismo nos cega daquilo que realmente é importante. Nem Jesus nos pede isso. A palavra de Deus nos diz em Romanos 12 para a gente apresentar o nosso culto racional diante de Deus. É com razão, é entendendo que não há outro caminho melhor que o caminho de Jesus. Então, o que nós fazemos, mesmo apaixonado pelo que fazemos, tem que pesar consequências, tem que ter uma visão mais racional do que você faz. Pastor, tem uma chance de negócio ali para mim, eu vou em frente. Calma, você já analisou o mercado? Você viu se esse negócio realmente tem que chance e porcentagem de dar certo? Tá? Você já viu quanto financeiramente você tem que aplicar? Não vi nada disso, eu só vou começar. A chance de dar errado é muito grande, porque você precisa estar apaixonado, mas não caindo nesse ativismo. Preste atenção nas pequenas coisas. E por último, e eu acho que o mais importante inimigo da paixão é colocar Deus em último lugar na sua agenda diária. Tem gente que sai de manhã para o trabalho e não dá nem bom dia para Deus. Deus, abençoa o meu dia, obrigado porque eu acordei, estou vivo. Obrigado porque eu tenho a chance de viver, Senhor, uma nova semana. Obrigado, Pai, me abençoa, guarda meus filhos, guarda minha vida, me protege, Senhor, e que eu tenha um dia produtivo. Eu quero te dizer que existem coisas na vida que nós só iremos vencer com a ajuda de Deus. A oração, a leitura da palavra, o discipulado, os conselhos de Deus são mais importantes do que alguns de nós consideram. Eu tenho aprendido que uma boa mensagem precisa terminar falando de Jesus. Nenhuma mensagem será considerada boa se Jesus não estiver inserido nela. E eu termino essa mensagem de hoje te dizendo que Jesus é a pessoa mais importante que deve fazer parte da sua vida. E a sua paixão, ela tem que cooperar com a paixão que há no coração de Deus. Pessoas que não colocam Deus em primeiro lugar na sua agenda se sentirão vazias e sem um senso real de propósito. Outro dia, conversando com um homem, e ele é um homem rico, um homem abençoado financeiramente, ele disse para mim: pastor, hoje eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser. Eu nunca tive uma situação financeira tão boa na vida, mas eu quero dizer para o senhor que eu estou infeliz. Ele falou para mim: eu estou infeliz porque antes de ser rico, eu não estou falando que riqueza é pecado, estou falando da situação dele. Antes de eu ter tantas coisas, eu era mais envolvido com as coisas de Deus. Pastor, eu acho até que eu estou quase desviado. Não estou no mundo, não estou em pecado, eu tenho minha família, mas eu me sinto alguém desviado, porque eu não estou fazendo nada para Deus. E eu tomei uma decisão, eu quero começar a empreender para Deus. Eu quero que o meu negócio abençoe o reino de Deus. Mas hoje eu estou infeliz e insatisfeito com a minha vida. Pessoas que não têm Deus como centro da sua vida vão acabar se sentindo vazias e sem um propósito real. 1 Coríntios 9, esse é o último texto que eu vou ler. Eu vou pedir que você fique de pé em nome de Jesus. 1 Coríntios 9, 23. Paulo diz: tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. Presta atenção, Paulo está dizendo assim: corra para o prêmio, mas saiba como correr. Não sei se a gente tem algum corredor aqui hoje, mas quem corre sabe que você precisa respeitar um tempo, uma passada, para que você possa chegar. Você não pode começar a corrida correndo rápido.
Você começa a corrida, você vai correndo e mantém um ritmo, talvez se acelera um pouco até você chegar onde quer chegar. Ele diz: todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, somos atletas que vão alcançar uma coroa incorruptível no reino de Deus. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. Tem gente que está assim, socando para todo lado, para tentar acertar alguma coisa. Mas o que Paulo está dizendo é: saiba onde você vai dar o seu soco. Saiba em que direção você vai. Entenda o que você está fazendo, como você está correndo, para que você conquiste o prêmio. E ele diz: eu esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado aos outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Ele está dizendo: eu faço de tudo para que eu mesmo seja um exemplo daquilo que eu tenho pregado. Então pare de desferir golpes no ar sem ter um alvo. Eu quero que você saia daqui hoje entendendo isso, por favor. Acalma e descansa teu coração. Talvez na tua correria da vida você está deixando de ser grato pelas coisas mais simples. Talvez na correria da tua vida você está deixando de ver o que Deus tem feito no ativismo, e por causa do ativismo, cansaço. E muitas vezes por causa do cansaço você não tem buscado Deus, não tem orado, não tem lido a Bíblia, e você está querendo enfrentar inimigos sem Deus, sem o Senhor. Mas eu quero orar com você hoje, para que Deus mude isso, esse quadro na tua vida, para que Deus mude essa circunstância, renove as tuas forças, ponha um foco claro na tua visão. E eu quero que você ore comigo, se comprometendo em colocar Deus na tua agenda diária. Você pode dizer amém? Então amanhã de manhã, antes de você sair para o trabalho, você vai lembrar dessa palavra e você vai gastar um tempo de oração. Pastor, mas o que eu faço? Nem que você acorde meia hora antes. Pega a sua Bíblia, leia um capítulo, leia um versículo, medite, ore e diga: Deus, obrigado por essa manhã, abençoe o meu dia. Não saia mais de casa sem falar com Deus. Não tire Deus da sua agenda diária. Para você que tem uma família, e todos nós temos, para com esse ativismo. Desfruta de bons momentos com o teu lar. Desfruta de bons momentos com a tua casa. Você vai descobrir que você tem grandes riquezas dentro do teu lar. Eu quero orar com você. Por um momento, o pastor Hudson vai cantar e eu quero que você entregue o seu coração a Deus, dizendo: Deus, eu realmente tenho corrido demais. Minha paixão por Ti tem andado adormecida. Você sabe que quando eu vou tratar um casal, uma das coisas que eu pergunto é: você ainda ama a sua esposa? Amo, pastor. Então nós estamos bem melhor do que a gente imaginava. Mas quando alguém diz não amo mais, sabe o que eu entendo? Não é que não há amor, mas esse amor está adormecido pelas lutas. Esse amor está apagado por causa das circunstâncias. E aí a gente tem que trabalhar no resgate, clamando para que esse amor desperte de novo no coração dessa esposa ou desse marido, para que aquele lá seja restaurado. E eu vou te falar, hein? Termino mesmo dizendo que o diabo é especialista em tirar de nós o ótimo, nos apresentando o bom. Você pensa que aquilo é bom para você, mas não é o ótimo de Deus. E o diabo, para nos tirar do ótimo, nos apresenta aquilo que parece ser bom, mas não é o que Deus quer. Por favor, em nome de Jesus, você que está movido por algum tipo de paixão, pensa: é isso que Deus faria no seu lugar? É essa a decisão que Deus tomaria se Ele estivesse no seu lugar? Essa decisão é bíblica. Você está se envolvendo com algo que é bíblico. Deus te apoia nisso, a palavra de Deus te respalda nisso. É assim? Essa é a sua paixão? Se for, glória a Deus. Se não for, você vai sair daqui hoje dizendo: Deus, chega, eu estou mudando, estou tirando isso da minha vida. Eu quero me apaixonar pelo que o Senhor deseja que eu me apaixone.
Ah, esse menino é bonito, talvez é um menino que você sonhou, mas ele nem cristão é. Então pula fora, isso não é de Deus para você. Deus tem alguém para a sua vida que será um homem de Deus, um bom marido. Ele vai te amar porque ele ama Jesus. Então ele vai te amar porque ele ama Deus. Se ele ama Deus, ele vai amar você. Então seja racional com aquilo que você está fazendo. Então ore comigo agora, feche seus olhos e coloca teu coração diante do Senhor. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Oh, aleluia, graças a Deus. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É o Senhor nos dizendo isso nessa noite. É meu, somente meu, todo o trabalho. Jesus está falando isso pro teu coração. E o teu trabalho é descansar em mim. Oh, é meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é Descansar em mim. É meu, somente meu. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Senhor, traga do teu descanso ao coração daqueles que estão cansados, se sentindo sobrecarregados com a vida. Traga descanso a esse coração. Ensina esse coração a confiar em Ti, Senhor, e a ter prazer na Tua presença. Eu oro para que essas pessoas saiam daqui hoje tão leves, cheias do Teu Espírito, cheias da Tua paz, cheias da Tua alegria, e saiam daqui confiantes de que elas não podem controlar, mas o Senhor tem o controle de tudo em Suas mãos. O controle das nossas famílias, o controle das nossas vidas, o controle do nosso trabalho, de tudo do ministério, o controle do nosso futuro, o controle dos nossos sonhos. Tudo isso está em Tuas mãos, Senhor. Tudo isso está em Tuas mãos. Eu oro também para que aqueles que têm caminhado em ativismo, tão perturbados, correndo de um lado para o outro num ritmo tão frenético, ajude-os a parar e a ser gratos, a observar a beleza da vida, a beleza da família, a beleza de cada presente que eles têm recebido, cada dádiva que tem vindo do Senhor. Ajude-os a desfrutar das simples coisas, ajude-os a realmente descansar em Ti. E eu oro para que em nome de Jesus possamos pôr o Senhor em primeiro lugar na nossa agenda diária, que o Senhor tenha um lugar de importância, de primazia,
na nossa agenda diária. Não queremos mais sair de casa sem falar com o Senhor, sem pedir a sua bênção, sem dizer bom dia, Espírito Santo. Que possamos ter o Senhor em primeiro lugar e que as nossas paixões cooperem com a paixão que está no teu coração, a expansão do teu reino na face da terra. Alinha o nosso coração com o teu. E assim eu oro por uma semana muito abençoada, cheio da tua graça, cheia da tua presença, cheia da tua paz, da tua bondade, do teu favor. Uma semana vitoriosa pelo poder do nome de Jesus.